estava perguntando ali se o Sayão não queria fazer o Salmo 119 já na sequência. Como é que a gente prega nocauteado, né? Vamos para Romanos capítulo 12. Primeira parte nós vimos Romanos 12, dos versículos 33 a 35. Aliás, a 36. Vimos que estamos no limiar, na fronteira de Romanos. E o que a gente descobriu nessa primeira parte é que, diante de uma reflexão extremamente profunda sobre o Evangelho, Paulo não esgota, obviamente, tudo o que ele poderia falar do Evangelho, mas, pelo contrário, diante da grandeza do Evangelho, ele passa da exposição ao canto e canta. Romanos é uma epístola que canta o Evangelho. E é interessante que muitos acabam achando que Paulo vai fazer uma transição da teoria para a prática, como se fosse teologia na primeira e prática na segunda, mas é Evangelho na primeira e Evangelho na segunda. O Evangelho não só como uma dádiva de Deus, mas o Evangelho como a nossa resposta a essa dádiva. Se a primeira parte do Evangelho de Romanos é o que Deus nos deu, a segunda parte é o que devemos dar a Deus diante daquilo que Ele nos deu. E aí a gente descobre que o que devemos dar a Deus jamais poderia ser independente da provisão contínua de sua graça. Damos a Deus aquilo que Ele nos deu primeiro. Porque nada daquilo que damos a Ele é realmente nosso, se não for primeiro dEle. Damos a Ele aquilo que Ele nos deu. Eu queria convidá-los à leitura dos versículos 1 e 2, dessa segunda parte, que abre não com um hino, mas abre com uma exortação. Uma exortação, ela longe de ser um cascudo na cabeça de um crente impenitente, é um chamado, um encorajamento a olhar para o Evangelho e refletir o Evangelho. Sob quais condições? Sob as condições não mais do corpo deitado na morte, à sombra da morte, sob o domínio do pecado, mas o corpo agora, sob a luz de Romanos 8, sob a luz da obra poderosa do Espírito Santo que transforma. Aquele que era dominado pelas paixões e que, entregue às paixões, não conseguia lutar contra as paixões porque estava entregue às paixões, mas agora livre, pode o que antes não podia fazer: lutar. Essa luta se expressa naquilo que nós chamamos de o culto racional. Aquilo que Paulo diz ser o culto agradável a Deus. Observemos os versículos 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Oremos. Senhor, fale conosco mais uma vez com a Tua palavra, e que a luz do Teu Espírito, que nos ilumina, seja tudo aquilo que a gente precisa para compreender o que o Senhor tem preparado na Tua palavra para alimentar nosso coração. Fala conosco, assim rogamos, no nome de Jesus. Amém.
Um dia Agostinho estava ensinando coisas de doutrina para uma classe de catecúmenos, candidatos ao batismo, quando de repente um dos seus catecúmenos resolve lhe fazer uma pergunta. A pergunta é a seguinte: mestre, o que Deus fazia na eternidade? No que Agostinho responde prontamente: o inferno, para colocar nele pessoas que fazem esse tipo de pergunta. Obviamente, ele não deixa o catecúmeno assombrado com o inferno, mas lhe diz exatamente o motivo. Ele diz: olha, o que Deus fazia antes de criar o mundo não era outra coisa senão amar. E ninguém pode amar se for uma única pessoa. Por isso, Deus Trino representa para nós cristãos a natureza de um Deus que ama no que doa. A doação é a expressão desse amor por toda a eternidade. Outro teólogo que expressa o entendimento de que na eternidade Deus amava, e amava justamente porque Deus não é uma única pessoa, mas três pessoas, é Damasceno, João Damasceno. Tentando explicar o que era a Trindade, ele ouvia crianças brincando fora da sua casa. E essa brincadeira é uma brincadeira muito curiosa, ela é bem parecida com as brincadeiras que as crianças fazem com aquilo que a gente chama de ciranda, sabe? Sabe a ciranda das crianças? E a brincadeira das crianças era a seguinte: essa brincadeira é chamada de pericorese. Peri, de ao redor, corese, de coreografia, de dançar. Então imagina que a dança dessas crianças não era uma dança em que você tinha uma criança que vencia a outra criança. Não tem vencedor, não tem não é um jogo. Simplesmente uma criança fica no meio, enquanto todas as outras crianças de mãos dadas fazem a ciranda ao redor dessa criança que está no meio, cantando para essa criança que está no meio. Quando, de repente, essa criança termina, todas as crianças terminam de cantar essa música, uma delas é escolhida por essa criança que está ao meio, para que agora ela fique no centro, enquanto todas as crianças podem agora girar ao redor dela e cantar para essa criança que está sempre sentada no meio. Ele percebeu que a melhor ilustração para explicar o que Deus fazia antes de criar o mundo era exatamente um movimento em que o Pai, o Filho e o Espírito, numa espécie de ciranda da doação, exemplificam o amor como a antítese mais poderosa, não só do último mandamento, mas do primeiro pecado que o homem cometeu, que é a cobiça. A ideia, portanto, é que o Pai e o Filho se doam ao Espírito, e o Filho e o Espírito se doam ao Pai, e o Espírito e o Pai se doam ao Filho, de uma tal maneira que todos se doam mutuamente, ninguém toma nada de ninguém, ninguém tira nada de ninguém, ninguém furta nada de ninguém, ninguém pega nada de ninguém, tudo é dádiva, todos eles apenas recebem. Por isso que é uma falta de educação você tomar a ceia. A ceia não se toma, a ceia se recebe. Alguém te serve. A ceia é diaconal, é um ministério diaconal. Você acaba recebendo, ela vem parar na sua mão. Alguém te serve, a mesa te é servida. A ideia, portanto, é de que haja doação. Essa doação que nós estamos nos referindo aqui, que caracteriza o amor trinitário. Um outro pensador, agora mais recente, chamado Michael Reeves, no livro chamado Deleitando-se na Trindade, ele diz que o mundo é uma dádiva de Deus e é fruto justamente do transbordamento dessa doação. Pai, Filho e Espírito estão movimentados no amor. E por isso, eles não fazem o seguinte: vamos criar o mundo, porque esse negócio de ficar dançando a eternidade, se doando um para o outro, vai
né, tornar a nossa relação um pouco enfadonha. Para a gente poder esquentar a relação, vamos criar alguma coisa para gerar algum, né, dinamismo, porque não dá para ficar a eternidade assim. Vamos fazer o seguinte, no conselho divino eles decidem criar um mundo e dizem assim, olha, vamos fazer um planeta, vamos colocar um monte de gente estúpida ali dentro, eles vão fazer um monte de besteira, aí a gente vai ter alguma coisa para fazer. Não, a Trindade não está numa crise, digamos assim, não é, existencial. Não há uma crise de falta do tipo, está faltando alguma coisa na relação, vamos trazer uma outra pessoa aqui para o meio. Não, não é falta, não é insatisfação, não é carência. A criação de Deus é fruto do transbordamento do seu amor, é dádiva. E quando a gente entende que a criação do Senhor é dádiva, a gente entende o porquê a ordenação de toda a criação precisa ser trabalhada por Deus de uma maneira tão amorosa, para que aquele a quem Ele vai doar essa criação possa desfrutar dessa criação doada, não como algo que ele pertence por ser seu, mas que pertence justamente por ser de Deus. A essência da mordomia cristã é a consciência do mordomo que aquilo que é dele jamais seria dele se em primeiro lugar não fosse dádiva do Senhor, não pertencesse realmente a Deus. Então o mundo é uma dádiva de Deus, é o convite de Deus para que os nossos primeiros pais entrem numa dança não igual, não como se eles fossem a quarta pessoa da Trindade, mas que eles pudessem entrar exatamente no ritmo do Criador, que é o ritmo da generosidade, o ritmo da doação, o ritmo da entrega. E enquanto ele se entrega no jardim, e é tão bonito isso, né? Deus não coloca Adão no Éden meramente. A Bíblia diz que Deus coloca Adão no jardim do Éden. E esse jardim foi cultivado por Deus. E agora recebe o homem como um mordomo que vai manter justamente a estrutura desse jardim. Meus irmãos, o mundo não é neutro. Deus não nos deu o mundo como uma folha de papel em branco, para que a gente imprimisse no mundo as nossas perspectivas, as nossas visões de mundo. Não, o mundo já reflete a natureza de Deus, como as nossas casas. Você já parou para imaginar que a sua casa diz muito sobre quem é você? É muito interessante. Se você hoje me convida para ir na sua casa, eu vou saber muito sobre você, desde o momento que eu entrar na sua casa ao momento que eu vou sair. A sua casa diz muito sobre você, e há casas de todo tipo. Há casas que, por exemplo, você conhece rapidamente que tipo de casa você está entrando, quando você, ao entrar, você já vê, por exemplo, uma carranca na entrada. Você já sabe do que se trata, você já sabe quais são as perspectivas que a pessoa tem, você sabe pelos móveis, você sabe se é aquela casa extremamente, obsessivamente, como o Simon representou aqui, né? Nada fora do lugar, tudo obsessivamente organizado. E você sabe que aquela casa tem uma ordem e as coisas funcionam daquele jeito. Tem outras casas, não é que... Sem comentários, não? É aquela desordem, mas diz muito sobre você, diz muito sobre quem você é, fala muito sobre nós. Ou seja, a visão de mundo não é só uma coisa intelectual, não é só uma coisa da inteligência, é uma coisa das disposições, das ordens de mundo. O mundo não é neutro. Deus, portanto, deixou uma ordem ali, deixou um ordenamento, deixou proporções. Ali está presente a maneira de Deus enxergar a vida, a maneira de Deus enxergar a criação, a maneira de Deus enxergar tudo à nossa volta. Deus fez um pacto, Deus fez uma aliança com os nossos pais. Eles poderiam usufruir de toda a dádiva, menos daquilo que não era dádiva. De tudo que Deus deu, eles poderiam usufruir, porque aquilo que Deus deu para eles era deles.
eles podiam provar, e como a gente tem dito desde o início, nada que é realmente nosso seria realmente nosso se não fosse realmente de Deus. E é por isso que eles podem desfrutar de todas as árvores, porque pertencem a Deus, mas são dádiva de Deus. Mas existe ali algo que pertence a Deus e não é dádiva. E aquilo a gente não pode pôr a mão, aquilo a gente não pode pegar, aquilo a gente não pode tomar, aquilo não nos foi dado, não é nosso, não nos pertence. Cobiçar é justamente tomar o que não é nosso, é desejar aquilo que não nos foi dado, e reflete a falta de contentamento naquilo que nos é dado. Não nos contentamos no que é dado, parece que nos falta o que não nos foi dado para sermos contentes. E aí descobrimos que quando tomamos aquilo que não nos foi dado, percebemos que aquilo que não nos foi dado não preenche o nosso coração. Tomamos, furtamos, nos entregamos às paixões, nos entregamos aos desejos sem controle, não temos mais controle, estamos ali entregues às paixões. Acreditamos que de paixões em paixões nós seremos felizes e descobrimos que somos péssimos dançarinos. No palco que Deus criou para manifestar a sua glória, onde deveríamos aprender que a felicidade não está em tomar, não está em receber meramente, mas em doar, e que no mundo de Deus, se todos doam, todos recebem. Por não sabermos e não conseguirmos dançar no ritmo da Trindade, nossos pais perderam o compasso. Qual é o fruto de tudo isso? O que nós vemos em Romanos 1:16 a 11:36. Um dos efeitos extraordinários desse descompasso a gente encontra claramente em Romanos capítulo 1, e eu gostaria que você acompanhasse comigo a leitura dos versículos 24 a 28. Diz assim a palavra de Deus: por isso Deus os entregou à impureza, pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza da mulher. Se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Veja, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Toda a reflexão de Paulo leva ele ao assombro do conhecimento de Deus. Não aquele que podemos ter dele, mas aquele que Deus tem de toda a realidade, não só de si mesmo, mas também de nós mesmos. Este conhecimento desprezado por aqueles que foram entregues às suas próprias paixões, reflete um modo de pensar reprovável. Ou seja, não há meramente nas paixões apenas o desejo, apenas a nossa vontade escravizada. Há uma mente reprovável. Há uma mente que perdeu o entendimento das coisas, que alcançou a tolice e que fez da tolice a sua regra de pensar. Esse modo de pensar reprovável
reflete justamente a densidade que a gente só ganha com o tempo. Deus não apenas nos tira de um lugar, o reino das trevas, e nos coloca no reino do Filho do seu amor, como se fôssemos objetos. Não são objetos que são transportados de um lugar para o outro, são plantas, com raízes, com densidade nas trevas, e que agora estão plantadas no reino do Filho do seu amor, mas não têm densidade. Elas receberam, como Paulo diz em Colossenses, o evangelho da graça de Cristo Jesus, pregado por um ministro fiel. Ou seja, os colossenses não receberam uma mensagem do evangelho equivocada. Foi a mensagem verdadeira do evangelho que alcançou os colossenses. E é porque era uma mensagem verdadeira que os colossenses experimentaram conversão. Ninguém é convertido por falso evangelho. O Espírito Santo não usa o falso evangelho para converter o coração de ninguém. O Espírito Santo só vai converter e testemunhar as verdades do evangelho na fidelidade da pregação do evangelho, seja ela pregada por um doutor, seja ela pregada por um leigo, não importa. O que faz a obra do Espírito, uma obra entre aqueles que estão ouvindo a palavra de Deus, é o testemunho fiel do evangelho. E Paulo diz que aqueles irmãos colossenses ouviram a pregação fiel do evangelho. E qual é a certeza? Por que ele tem essa certeza? Porque Paulo sabe que eles são crentes, porque eles manifestam as 3 virtudes teologais, que confirmam a pregação do evangelho, e que o evangelho foi ouvido, e que houve conversão: fé, esperança e amor. Eles têm os 3 sinais que só podem ser visíveis em crentes, em gente convertida. Mas Paulo tem uma preocupação com os colossenses: falta neles densidade, falta neles plenitude do conhecimento da graça de Deus. Por isso, meus irmãos, eu acredito que a gente pode ir para o céu mesmo sendo estúpido. Como o pastor saiu, eu vou tomar um pouquinho de água. Você não vai para o céu porque você é inteligente. Não somos gnósticos. Os gnósticos é que estabelecem a inteligência como meio de salvação. Nós acreditamos que nós somos salvos pela dádiva, somos salvos pela graça de Deus. Nós estragamos tudo no Éden, estragamos a dança da doação, ofendemos o Criador, ofendemos aquele que nos deu um jardim, aquele que nos deu a proteção, e vivemos os efeitos dessa perda, justamente quando fomos expulsos do jardim. E a maior expressão moderna de que fomos expulsos do jardim, mas o jardim não saiu de dentro da gente, são os nossos edifícios, são os nossos condomínios fechados, são as nossas casas super protegidas, são as tentativas que nós fazemos de tornar nossa casa uma casa segura, uma casa protegida. Porque no jardim do Éden nós tínhamos shalom, nós tínhamos paz, nós tínhamos segurança, nós não tínhamos que nos preocupar com absolutamente nada. Depois que saímos do jardim, perdemos a segurança do jardim, porque a segurança do jardim não está nas mãos do homem. A segurança do jardim não dependia de Adão, não dependia de Eva, não dependia de seus filhos. A segurança do jardim dependia única e exclusivamente de Deus, porque Ele é o Senhor do jardim. Depois que fomos expulsos do jardim, tivemos que improvisar nossa segurança. Tivemos que improvisar nosso jardim. Sua casa é a tentativa de emular o jardim do Éden. Seu casamento, quando você tenta circunscrever todas as coisas para proteger ele, está refletindo a perda do jardim e ao mesmo tempo refletindo a sua busca por aquela segurança, que ele jamais seja abalado.
Todas as vezes que tentamos construir com as nossas próprias mãos essa segurança, refletimos o jardim presente ainda na alma do ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus. Mas a nossa mente, quando somos transportados para o reino do Filho de seu amor, precisa da densidade para alcançar a plenitude da revelação de Deus. E essa densidade, ela não vem se você, em primeiro lugar, não perceber que não é uma mera questão de entendimento, não é só compreender conceitos, é ter uma mente totalmente transformada. Não é mais ser uma mente reprovável. Ora, o que seria uma mente reprovável? Uma mente reprovável é uma mente que não consegue mais lutar contra o ímpeto das paixões. Ela não oferece resistência à nossa vontade de pecar. Ela não oferece resistência à nossa vontade de negar as verdades do Evangelho. Ela está completamente entregue às vontades do nosso corpo. Ela é escrava de um corpo que é escravo do pecado e que por isso Paulo chama de o corpo desta morte. Por isso Paulo vai dizer que este corpo é desonrado pelas nossas paixões. E ele se torna o controlador da nossa mente. O corpo dessa morte, que é dominado pelas paixões, que governa a nossa mente, e por isso a nossa mente é reprovável. No entanto, meus irmãos, a palavra de Deus diz algo precioso, em Romanos capítulo 6, versículos 12 a 14. Observe o que a Bíblia diz. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal. Veja o que Paulo está dizendo. Não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de justiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida. Observem o que Paulo está dizendo. Ofereçam. Essa é a linguagem da dádiva. É como se Paulo estivesse dizendo: o mediador chamou você para dançar de novo. O mediador, que é Cristo Jesus, está chamando a sua igreja para dançar mais uma vez com o Pai. Este mediador, que é Cristo Jesus, é aquele para o qual devemos oferecer a nós mesmos e os nossos membros a Ele como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, sim da graça. Paulo está dizendo de uma mudança de domínio, como aconteceu com os colossenses. Vocês estavam sob o domínio do corpo dessa morte, agora vocês estão sob o domínio do corpo desta vida. Aqui vocês não poderiam oferecer nada ao Senhor, nem que vocês quisessem, vocês poderiam amar ao Senhor. Vocês não seriam capazes de amar ao Senhor, porque o corpo dessa morte está entregue às suas paixões, mas vocês foram libertos deste domínio. Vocês agora podem oferecer o que antes vocês não ofereciam. E a minha pergunta para vocês é uma só: o que agora podemos oferecer a Deus, que nos deu a criação, mas nos deu também a redenção? Senão os nossos desejos, os nossos afetos, a nossa vontade. Sim, meus irmãos, nós vamos falar sobre culto, porque a sua batalha
não está no seu trabalho. Você acha que a batalha da sua vida é com seu chefe. Você acha que a batalha da sua vida é na esfera pública. Você acha que a maior batalha da sua vida está representada por seus familiares que não são crentes e que te perseguem, ficam em cima de você. Você acha que essa é a sua maior luta. Mas o campo de batalha, a maior batalha da sua vida, não está fora, mas está no culto. É no culto que está a sua maior batalha. A sua maior batalha não é fora do culto. A sua maior batalha é no culto. Porque é apenas no culto que você pode lutar. Corpos desta morte não podem cultuar, porque não podem lutar. Já estão entregues às suas paixões e desejos. Somente corpos libertos, que não estão mais debaixo da sombra da nuvem do pecado, mas estão sob o domínio da graça, da nuvem da graça, é que podem lutar e lutam no culto, quando no culto entregam tudo a Jesus. Não é mais a minha vontade, não é mais o que eu quero, não é mais o que eu desejo. O Evangelho não é mais sobre mim. O Evangelho não é mais sobre os meus pedidos. O Evangelho não é mais sobre as minhas orações. O Evangelho é sobre Jesus. O Evangelho é sobre Ele. O Evangelho é sobre como eu devoro Jesus. Não é tanto sobre como eu entendo Jesus, mas é como eu levo a sério o que Ele disse quando disse que era o pão dessa vida. Versículo 19 do capítulo 6 ainda diz assim: assim como ofereceram os seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade que leva à maldade, assim ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça para a santificação. É no culto. Veja, no culto que o apóstolo Paulo diz ser racional. Racional não porque ele é um culto que as pessoas ficam sérias, você escuta um mosquito ali zunindo. Não estou me referindo a um culto racional como um culto em que as pessoas dizem ponto 1, ponto 2, ponto 3. Não manifeste suas emoções. Não, esse não é o culto racional que o Paulo está se referindo. Culto racional é o culto da mente renovada. Culto racional é daqueles que têm agora a mente livre. Culto racional é daqueles que têm uma mente renovada, daqueles que foram transformados pela renovação da mente, e que agora não tem mais as suas mentes escravas do seu corpo, e que podem com sua mente lutar contra as paixões que assediam o seu corpo, porque agora com uma mente não mais reprovável, mas com uma mente renovada, no culto racional que é agradável a Deus, somos capazes do que antes não éramos, de oferecer a Deus aquilo que mais nos custa nessa vida, que não é o nosso dinheiro, que não é poder, que não é sexo, mas é nossa vontade. É sobre sua vontade. O culto é sobre nossa vontade e como a gente entrega ela para Jesus. François Fenelon dizia sempre assim: se você não consegue entregar tudo para Jesus, se você não consegue entregar sua vontade, ofereça, porque Ele vai saber tomar a sua vontade como dádiva, como oferta. A nossa vontade é uma oferta, meus irmãos. É a dádiva da dádiva. Você percebe o que é a dádiva da dádiva? A dádiva é o que Deus nos deu, Jesus Cristo. A dádiva da dádiva é o que a gente responde para Jesus, a partir daquilo que Deus nos deu. Por isso o apóstolo Paulo diz: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, pelas dádivas de Deus, pela bondade de Deus, pela sua misericórdia, pela sua graça dada a nós,
Peço que agora vocês façam o contrário do que vocês fizeram durante suas vidas. Quero entregar os seus corpos às paixões, entregar os seus corpos aos seus desejos, entregar os seus corpos às suas vontades, para que vocês agora entreguem seus corpos, seus membros para Jesus. Jonas, eu estou lutando contra o pecado. Amém, você é crente. Só ímpio não luta contra o pecado. Só ímpio está entregue. Só ímpio não consegue resistir. Só o ímpio não consegue lutar. Jonas, parece que eu não vou aguentar. Lute! Jonas, eu acho que eu não vou... Lute! Jonas está muito... Lute! Você pode lutar. Ah, mas eu não tenho força. Lute! Por quê? Porque é pela graça. Lute, porque não será por suas forças, será pela graça e a misericórdia de Deus. Lute, porque os corpos debaixo do domínio da graça contam com a graça. Continuam contando com a provisão divina que é contínua e que nunca nos falta. O Deus Criador que nos deu o mundo é o mesmo Deus Redentor. E há algo em comum entre o Deus Criador e o Deus Redentor. Ambos sempre dão, ambos sempre doam, ambos sempre são graciosos. Peço que ofereçam seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Veja, santo, vivo, agradável a Deus. Sobre agradável a Deus, é só se você não entendeu, volta lá no sermão do pastor Saião, no sermão anterior do Salmo 19. Porque este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo. Mas observe, ele não está dizendo, então agora eu vou fazer alguma coisa. Não, Paulo está dizendo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Lute. Por quê, Jonas? Porque Ele vai renovar sua mente. Ele vai renovar seu coração. Para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Oh, meus irmãos, vocês entendem o ponto que nós chegamos? O ponto que nós chegamos é o ponto que nos diferencia de uma planta, que nos diferenciam das estrelas, nos diferenciam dos animais, nos diferenciam de toda a criação. Você já parou para observar que toda a criação de Deus é pura obediência? Todas as coisas obedecem a Deus, por natureza. Um passarinho obedece a Deus por natureza. As plantas obedecem a Deus por natureza. Os pássaros obedecem a Deus por natureza. As areias do mar, as estrelas dos céus, o firmamento, toda a obra de Deus obedece a Deus por natureza. Você já parou para pensar que o seu coração obedece também a Deus por natureza? Você não pode dizer para ele, pare. Ele não para, ele não te obedece. Ele não obedece o comando de sua voz. Obedece a Deus. Você não pode dizer, sabe, para a sua corrente sanguínea, para ela mudar a ordem, para ela mudar a direção, para ela mudar seu fluxo. Você não tem autoridade para isso. Ela obedece a Deus por natureza. Jonas, o que isso significa? Quantos e quantos de nós não gostaríamos de fazer uma oração como essa hoje? Ah, Senhor, como eu gostaria de te obedecer, como as estrelas dos céus, por natureza.
Como eu gostaria de te obedecer, como as areias do mar, como os peixes, os animais, o firmamento. Porque o Senhor não me tornou obediente a ti, como os peixes e o meu coração e a minha corrente sanguínea te obedecem por natureza. E a única coisa que você vai ouvir Paulo te dizer é que Deus não te fez para obedecer por natureza. Deus te criou para obedecer por graça e misericórdia. E é assim que a gente obedece. Não porque temos poder, não porque temos condições, mas porque todas as vezes que lutamos para obedecer à voz de Deus, nós contamos com a graça e a misericórdia do Senhor. Tu não tens a obrigação de me querer, nem eu tenho condições de te querer. Mas se tu me queres, porque tu queres me querer, então tu me levas a te querer como tu me queres. Mas se tu não me quiseres, eu não posso te querer, porque minha vontade, depravada pelo pecado, jamais poderia te querer sem que antes tu me queiras. Senhor, converte a minha vontade para que eu possa te querer do mesmo modo como tu me queres. Você consegue entender essa oração hoje? Não é sobre você, não é sobre mim, é sobre a graça de Deus operando em nossa vontade. Portanto, a adoração, que é o fim último do nosso culto, é uma dádiva, é um corpo oferecido a Deus, e ela é resultado da compreensão magnífica da doação do Evangelho, que não conseguimos explicar e pôr em palavras. Ela é um culto racional, porque agora nossa mente livre pode lutar contra as paixões do corpo e contar com as misericórdias e a graça de Jesus para vencer as paixões deste mundo. E, portanto, viver uma vida em antítese aos padrões mundanos. Este culto racional é a expressão de uma vida transformada por Deus através da renovação da nossa mente. A adoração, meus irmãos, é uma dádiva. E como toda dádiva de Deus, ela chega até nós como um convite a continuar dançando com o Pai, doando. Jonas, como eu posso expressar o Evangelho de maneira clara e objetiva na minha vida? Na doação. Na doação. Minha pergunta para você hoje é uma só. Jesus está aqui, diante de você. E o que você tem para oferecer? O que você acha que seria o ponto mais difícil no culto, se não a resposta a essa pergunta? A gente nunca está disposto a entregar aquilo que a gente quer ter como nosso e somente nosso. A gente só consegue entregar para Deus quando a gente olha para o Isaac e a gente descobre no fim das contas, ele nunca foi meu. Ele sempre foi do Senhor. Jonas, eu sou uma pessoa
apegada ao dinheiro, apegada aos bens materiais, apegada às aparências. Eu sou uma pessoa que eu vivo dizendo para todo mundo, olha, isso não me importa, mas importa sim. E todas as vezes que eu digo isso não me importa, é a maneira da minha mente tentar me convencer do contrário, de que eu não sou aquilo que eu realmente sou. Uma pessoa que vive com a alma dividida, que não consegue entregar tudo ao Senhor, porque não entendeu que tudo ao Senhor não são os bens, não são as pessoas que amamos, não é nossa igreja. Tudo que nós temos, e que é o lugar da batalha, chama-se nossa vontade. Tu não tens condições de querer a Deus sem que antes Ele te queira. Mas se hoje, nessa tarde, você pode dizer, eu quero o Senhor, é porque Ele te quis primeiro. Não é porque Ele está pensando em você e dizendo assim, você representa para mim um bom investimento, vou investir em você porque o reino precisa de você. Não. Se hoje você deseja Jesus, é porque Ele te desejou primeiro. Se hoje você tem amor por Jesus, pode ter certeza que você só pode amá-lo porque você já foi atingido pelo amor do Senhor. Você já foi atingido pelo desejo do Senhor. Ninguém deseja Jesus primeiro que Jesus. Por isso, se você deseja Jesus, é porque você já foi alvo do desejo e da vontade de Jesus. Isso é tão maravilhoso, meus irmãos. Porque quando eu olho para mim, eu digo, Senhor, nem eu me desejo. Nem eu me quero, Senhor. Às vezes eu quero ficar de mal comigo mesmo. Durante uma semana sem falar comigo mesmo, eu não consigo. Eu sou insuportável. Minha mulher que o diga. Mas por que o Senhor me ama? E a única resposta que me vem é porque Ele é Deus. Porque nenhum homem me amaria como Jesus me ama. Uma pessoa poderia dar a sua vida por mim, se considerasse a minha vida preciosa. Mas só Jesus deu a vida dele por alguém que não vale um centavo. Só Jesus deu a vida dele por pessoas que não mereciam. E quando eu me vejo como alvo do amor de Deus, eu fico tão constrangido, porque eu sempre me pergunto, por que eu? Por que eu, Senhor? Você pode curvar sua cabeça por um momento? Você poderia se fazer essa pergunta? Por que eu, Senhor? Você poderia, em oração, entregar sua vontade para Jesus hoje? Consciente de que essa vontade não é sua, essa vontade é dele, e de que o seu querer é convertido ao querer de Deus todas as vezes que a graça de Deus é derramada sobre você, e que todas as vezes que você ora dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim, você já está sob a misericórdia do Senhor. De que todas as vezes que você diz, Senhor, derrama a sua graça, é porque a graça já está derramada em você, porque você jamais clamaria pela graça do Senhor se a graça já não estivesse derramada sobre você. Pai, a luta é grande, Senhor. E hoje a gente aprendeu que a gente perde a batalha não é no trabalho. A gente não perde a batalha quando a gente é tentado pelo dinheiro fácil, pelas oportunidades que não são legítimas. Nós perdemos a batalha muito antes, Senhor. Quando caímos em tentação,
Não é a hora que caímos em tentação que nós perdemos a batalha, já perdemos antes, quando não lutamos no culto, para no culto racional entregar toda a nossa vontade ao Senhor. É aqui que a gente perde a batalha. Todas as vezes que lá fora caímos em tentação, tudo aquilo que fazemos fora já é reflexo daquilo que perdemos aqui. Quando na hora em que deveríamos entregar nossa vontade ao Senhor, estamos pedindo que o Senhor faça a nossa vontade. Porque não conseguimos, essa é a verdade, Senhor, não conseguimos acreditar que se o Senhor não fizer a nossa vontade, a gente vai ser feliz. A gente só acredita que a felicidade depende do Senhor realizar a nossa vontade. E o Senhor está o tempo todo mostrando: não, meu filho, não, minha filha, a sua vontade não representa a sua felicidade. O Senhor está o tempo todo nos ensinando que a felicidade está no fim do cumprimento da tua vontade, e que o fim do cumprimento da nossa vontade é só morte, dor, decepção, vazio, insatisfação, desprazer, frustração, desapontamento. Ó Senhor, livra-nos da cegueira de acreditarmos que só seremos felizes se o Senhor realizar os nossos planos. Como é difícil, Senhor, entregar tudo ao Senhor. Mas ninguém, Senhor, tem realmente tudo aquilo que o Senhor deu sem antes entregar tudo que o Senhor deu. Nos ajude, Senhor, na luta contra as paixões desse mundo, a contar com a Tua graça, que é a diferença mais abissal que existe entre nós e aqueles que são escravos do corpo desta morte. Que na luta do dia a dia, a gente encontre a graça e a misericórdia, que nos ajuda a obedecer. Nós, que jamais te obedecemos por natureza, como pássaros e plantas te obedecem. Que em todo tempo, os nossos atos e as nossas palavras glorifiquem o Teu nome e sejam agradáveis a Ti. No nome santo de Jesus oramos. Amém.